Fala galera, aqui é o Thiago e hoje falaremos sobre a Idade Moderna. A Idade Moderna é o período histórico que se inicia no século XV e vai até o século XVIII. Bom, esse período foi caracterizado por grandes transformações, revoluções e mudanças na mentalidade ocidental. Essas mudanças ocorreram de forma econômica, científica, social e religiosa que marcaram o sistema capitalista. Dessa forma, os principais acontecimentos da Idade Moderna a gente pode dizer que foram as primeiras grandes navegações, o Renascimento, as reformas religiosas, o absolutismo, o iluminismo e, por fim, a Revolução Francesa. Nessa semana, nós estudaremos o Renascimento e as reformas religiosas. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália no século XIV, se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. O Renascimento ele se inspirou nos valores da antiguidade clássica e foi gerado pelas modificações estruturais da sociedade na época. Ele originou-se na Itália devido ao florescimento das cidades como Veneza, Gênova, Florença, Roma, entre outras. Como sabemos, essas cidades enriqueceram com o desenvolvimento do comércio no Mediterrâneo, dando origem a uma rica burguesia mercantil que se dedicou às artes junto com alguns príncipes e papas da época. E quais foram as principais características do Renascimento? Bom, podemos destacar o humanismo. O humanismo foi um movimento que buscava a valorização do ser humano e da natureza humana. Bom, o humanismo ele foi uma corrente intelectual que se destacou muito na filosofia e nas artes e que desenvolveu um espírito crítico do ser humano. Temos também o racionalismo. O racionalismo foi um pensamento filosófico que defendia a razão humana. Essa corrente foi importante para desenvolver diversos aspectos do pensamento renascentista, em detrimento da fé medieval. Bom, com ele surgiu a ideia de empirismo ou a valorização da experiência. Isso foi essencial para moldar a mentalidade do período do Renascimento. Bom, outro detalhe, o racionalismo ele está intimamente ligado com a expansão científica que ocorreu na época. Basicamente, em outras palavras, aqui a razão é o único caminho para se chegar até o conhecimento verdadeiro. Temos também o individualismo. O individualismo ele foi uma das importantes características do Renascimento. Ele está muito associado com o movimento humanista. Aqui, o homem ele é colocado em posição central e passa a ser regido não somente pela igreja, mas também por suas emoções. Assim, ele torna-se um ser crítico e responsável por suas ações no mundo. Temos também o antropocentrismo. Bom, ao contrário do pensamento teocêntrico medieval, onde Deus era o centro do mundo e o centro da vida, aqui não. Aqui ocorre o antropocentrismo. O homem torna-se o centro do mundo. E isso surge para resgatar diversos aspectos do ser humano. Aqui, a inteligência humana foi corroborada com diversas descobertas científicas da época. O homem, então, passa a ter uma posição centralizada de destaque na vida. Surge também o cientificismo. Agora, surge o método científico e a ciência torna-se a ferramenta para explicar por que as coisas ocorrem. Bom, nesse período destacam-se grandes descobertas científicas, como, por exemplo, as realizadas por Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Francis Bacon, Leonardo da Vinci e Isaac Newton. Por fim, temos o universalismo. O universalismo foi uma ideia desenvolvida sobretudo na educação das pessoas renascentistas que, basicamente, buscava desenvolver o conhecimento humano em diversas áreas. O homem renascentista buscava saber muito em diversas áreas. O maior exemplo disso era Leonardo da Vinci. Por exemplo, ele era um grande pintor, um grande inventor, dentre outros.
entre outras coisas. A retomada dos valores clássicos foi essencial para o estudo dos humanistas. Um dos fatos que facilitou muito o estudo dos clássicos foi a invenção da imprensa, invenção que marcou muito e foi muito importante na época, uma vez que agora a rápida reprodução das obras auxiliou na divulgação do conhecimento. Além disso, vale ressaltar que no período renascentista houve uma expansão de escolas, faculdades e universidades, bem como a inclusão de disciplinas relacionadas a humanidades. A Reforma Protestante foi uma grande transformação religiosa que ocorreu na Idade Moderna. Ela rompeu a unidade do cristianismo ocidental. E qual foi a origem dessa reforma? Bom, o processo, como sabemos, desde a Idade Média, a Igreja tinha grande influência, tanto politicamente quanto socialmente, dentro da Europa. Porém, com o fim da Idade Média e a centralização monárquica, basicamente surgiu uma tensão muito grande entre os reis e a Igreja. E por que isso ocorreu? A Igreja ela possuía grandes extensões de terra e recebia muitos tributos. E com o fortalecimento dos estados nacionais absolutistas, essa prática passou a ser muito questionada pelos monarcas, pois eles desejavam reter esses recursos para eles e para o reino. Basicamente, eles não queriam mais pagar impostos para a Igreja, eles queriam que os impostos ficassem para eles. Com isso, surgiu um descontentamento muito grande com os monarcas com a Igreja. Outra coisa, os camponeses também estavam muito descontentes com a Igreja. E por que isso aconteceu? Podemos citar alguns motivos. Dentre eles temos que a sociedade era extremamente pobre e a Igreja possuía muitas propriedades. Além disso, a Igreja condenava diversas práticas capitalistas, como a usura. A usura é basicamente a cobrança de juros por empréstimos. Além disso, a Igreja condenava o lucro e ela defendia o justo preço. Com isso, ela acabou descontentando a burguesia mercantil, que era uma classe que estava crescendo muito nessa época. A Reforma Protestante foi iniciada por Martinho Lutero, um monge agostiniano alemão e professor da Universidade de Wittenberg. Ele era muito crítico de algumas práticas comuns pregadas pela Igreja. Bom, tanto que em 1517, revoltado com a venda de indulgências realizadas pela Igreja, o que era venda de indulgências? Basicamente, a Igreja vendia o perdão. Lutero escreveu em um documento 95 pontos criticando a Igreja e o próprio Papa e pregou na porta de uma igreja a fim que seus alunos lessem e preparassem para um debate na sala. Porém, os estudantes eles acharam aquilo tão sensacional, aquilo tão importante, que eles acabaram imprimindo e divulgando para a população, espalhando as censuras à Igreja Católica. E em 1520, o Papa Leão X ele redigiu uma bula condenando Lutero e exigindo sua retratação. Lutero ele queimou essa bula no público e agravou ainda mais a situação. Bom, isso ocorreu um conflito muito grande dentro da sociedade e, basicamente, Lutero ele foi considerado herege. Porém, em 1521, ele acabou sendo acolhido por parte da nobreza alemã, que concordava muito com as ideias dele, e ali ele se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão. Assim, e desenvolver os princípios de uma nova religião. A tradução da Bíblia do latim para o alemão foi um fato muito importante, porque agora possibilitava que os próprios fiéis lessem e entendessem o que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Bom, nesse período, por conta disso, ocorreram diversas batalhas religiosas e que
elas cessaram em 1555 com a Paz de Augsburgo. Esse acordo determinou que cada governante dentro do Sacro Império Romano Germânico poderia escolher sua religião e a religião de seus súditos. Isso daqui, mais pra frente, vai causar um conflito muito grande, que basicamente é a religião das pessoas, do império, vai depender da religião do imperador. Então, se o imperador do Sacro Império for católico, todo mundo obrigatoriamente tem que ser católico. Só que se o próximo imperador for protestante, todo mundo vai ter que ser protestante. Beleza. E em cada região da Europa, o luteranismo ele assumiu características diferentes. Com isso, temos o desenvolvimento do calvinismo. Bom, a revolta e os ideais de Lutero se espalharam por todo o continente europeu, e suas ideias foram reformuladas por alguns de seus seguidores, dentre eles pelo francês João Calvino. João Calvino pertencia à burguesia e foi muito influenciado pelo pensamento humanista e pelas teses luteranas. Com isso, ele se converteu a ardente defensor dessas novas ideias e desenvolveu e basicamente criou uma nova religião. Para Calvino, a salvação não dependia dos fiéis, e sim de Deus. Para ele, Deus escolhe as pessoas que deverão ser salvas. Com isso surge a doutrina da predestinação. O calvinismo ele se expandiu rapidamente por toda a Europa, mais do que o luteranismo, inclusive. E ele atingiu principalmente os Países Baixos, a Dinamarca, a Escócia, a França e a Inglaterra. Em cada região, os calvinistas ficaram conhecidos como de uma forma diferente. Na Escócia, eles eram chamados de presbiterianos, na França, de huguenotes e na Inglaterra, de puritanos. Tinha uma relação muito grande entre o calvinismo e a expansão do capitalismo. Calvino ele acreditava que as classes sociais representavam a escolha de Deus para a salvação e que as pessoas bem-sucedidas eram apontadas como os eleitos a quem Deus levaria para o céu, em contraste com os pobres miseráveis que viviam nessa condição por não estarem entre os escolhidos. Isso daí serviu ainda mais para a expansão do capitalismo, porque agora as pessoas buscavam ainda mais trabalharem e acumularem dinheiro para tentar subir, para serem escolhidos por Deus. Outra religião que surgiu foi o anglicanismo. O anglicanismo ele foi criada pelo rei inglês Henrique VIII. Bom, o rei Henrique VIII ele era casado com Catarina de Aragão, mas pelo fato de sua descendência ser comprometida em decorrência de entre os filhos que ele teve, apenas uma única filha sobreviveu, o rei não tinha um descendente que assumisse o trono em seu lugar. Bom, desse modo, o rei ele pretendia se divorciar e casar novamente. Porém, esse pedido de anulação de seu casamento não foi concedido pela Igreja Católica. Então, no ano de 1534, o rei obrigou, através do ato chamado de Ato de Supremacia, que fosse criada a Igreja Anglicana, com o qual sobrepunha o poder do Estado sobre o poder da Igreja. Além de deixar de estar sob a autoridade do Papa, garantindo assim a ampliação do poder da monarquia, o Estado expropriava inúmeras terras pertencentes à Igreja. Nesse momento, a Igreja da Inglaterra deixava de ser católica romana e passava-se a ser católica reformada. Dentre essas crenças do anglicanismo, basicamente, os dogmas e as doutrinas se assemelham muito com as católicas. Dentre as principais semelhanças, destacamos os fatos deles acreditarem na Bíblia e de praticarem os sacramentos como o batismo e a Eucaristia. Dentre as diferenças, temos que eles não acreditam em imagens e também não aceitam a autoridade papal. Bom, a Igreja Católica se sentiu muito pressionada, pois o protestantismo avançava muito. Então, ela precisava fazer alguma coisa para combater isso. Surge, sim, a Contra-Reforma.
A Contra-Reforma foi um movimento que surgiu na Europa em consequência da expansão do protestantismo. Em 1534, foi fundada por Inácio de Loyola, ex-soldado espanhol, uma ordem religiosa denominada Companhia de Jesus. Essa ordem foi organizada de acordo com o modelo militar. A companhia formava seus membros, os jesuítas, como soldados de Cristo. Bom, eles tinham muita confiança do Papa e buscavam combater o protestantismo por meio de ensino e da expansão da fé católica. Então, a igreja decidiu reativar o Santo Ofício, criado durante o século XIII, responsável pelo Tribunal da Inquisição. Sua função era julgar aqueles que se desviavam do dogma da igreja. Bom, em 1545 e 1563, realizou-se o Concílio de Trento, com representantes da Igreja Católica de toda a Europa e, igualmente, estavam presentes membros da Igreja Luterana e da Ortodoxa. Deste concílio surgiu uma Igreja Reformada. Foi criado ainda o Index. O Index era uma lista de livros proibidos pela Igreja, incluindo alguns livros científicos, como o livro de Galileu, por exemplo, Galileu e de Giordano Bruno. Bom, a formação de clero deveria ser mais rigorosa e foi proibida a venda de cargos religiosos. Bom, pode-se dizer que a Contra-Reforma ela não destruiu o protestantismo, mas limitou muito sua expansão. Seu sucesso fica evidente principalmente na América Latina, local de maior concentração de católicos no mundo, como por exemplo no Brasil. Bom, em decorrência dessas discordâncias religiosas e políticas, surge a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos ela representou um conjunto de conflitos de caráter político e religioso que se desenvolveu entre diversos países da Europa. Dentre eles a França, a Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha, Dinamarca, Países Baixos, Áustria e Suécia. E ocorreu durante os anos de 1618 a 1648. E dessa vez a guerra faz jus ao nome, diferente da Guerra dos 100 Anos, e essa tem exatamente 30 anos. Bom, as divergências entre os adeptos do catolicismo e do protestantismo passaram a ser muito mais comuns naquela época, e o que gerou diversas tensões e diversas disputas, principalmente nos reinos do Sacro Império Romano Germânico. Com isso, devido a diversas disputas, surge a Liga Evangélica, que era a união dos protestantes, e a Liga Sagrada, a união dos católicos. Ademais de seu caráter religioso, os países europeus eles estavam muito empenhados em conquistar novos territórios e desenvolverem ainda mais o comércio, o que gerou diversas disputas entre esses países. No fim, o fim desses conflitos ele foi marcado principalmente pela queda do Sacro Império Romano Germânico, a fragmentação de toda a Alemanha, que ficou derrotada e ficou devastada durante esses anos de conflito, enquanto que isso daí marca a ascensão da França dentro da Europa. Agora a França ele adquire grande poder e grande relevância no continente. Além disso, ela conquista o território de Alsácia-Lorena. Detalhe, essa conquista desse território ficou muito engasgada para a Alemanha. E esse território ele é motivo de muito conflito dentre os dois países, que veremos no futuro. Inclusive, ele meio que foi um dos responsáveis pelo surgimento da Primeira Guerra Mundial, que aconteceria anos e anos depois. Bom, a Suécia ficou com alguns territórios também, e os Países Baixos se tornaram independentes da Espanha. E em 24 de outubro de 1648 foi assinado o tratado denominado Paz de Westfália, que pôs fins aos conflitos no continente europeu, permitindo a liberdade de culto para ambas as religiões e acabando com a luta pela conquista dos territórios momentaneamente. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, e se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários ou mandem mensagem para mim. E muito obrigado e até a próxima.